várias pessoas que tiveram AVC que devem sofrer por conta de um fenômeno chamado espasticidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Na verdade, é um aumento de uma contração involuntária do músculo persistente e que tem vários fatores que a gente chama de fatores neurais e fatores não neurais influenciando nessa espasticidade. Então é como se fosse aquela dureza, aquela rigidez, aquela falta de mobilidade natural, né, que acontece. Na hora que você pega um braço ou uma perna, tá mais duro, tá mais rígido. Eu brinco que é como se fosse, só para vocês entenderem, longe de ser isso, obviamente, uma porta, né, que na dobradiça ali não tem muito óleo e ela não tá abrindo e fechando da maneira que deveria, né? Então ela dá uma agarrada, né? Isso o movimento dá uma ligeira agarrada ou muito, dependendo do grau desse tônus muscular. E isso acontece devido à lesão cerebral mesmo que acontece por conta do AVC, tá? Então essa lesão cerebral pode ocasionar esse descontrole do tônus, causando o que a gente chama de espasticidade, esse aumento do tônus. A pergunta é: espasticidade tem cura? Então, assim, os fatores que influenciam nesse aumento de tônus, eles são multivariados. Então, por exemplo, se eu tenho algum processo inflamatório, infeccioso, isso pode aumentar o tônus. Uma constipação pode aumentar o tônus. Qualquer desequilíbrio do seu organismo em geral, normalmente acontece isso. Se eu tenho desequilíbrio, eu aumento o tônus até como uma reação mesmo do próprio corpo, né? Se eu já tenho um AVC e tenho um tônus de base mais alto mesmo, a chance desse tônus aumentar vai ser maior nessas condições. Se está muito frio, por exemplo, se tem um estresse, isso são alguns fatores que a gente chama de fatores não neurais, tá? Então, tem outros fatores neurais que vão influenciar o tônus, dentre eles, né, essa lesão aí nessa região do cérebro, né, que faz realmente ter o controle desse disparo para contração muscular, né, e aí mantém uma contração involuntária persistente. A Renata está falando que a espasticidade dela aumenta muito na TPM. Sim, né, cólica menstrual pode aumentar a espasticidade. Então, assim, esses fatores precisam ser controlados, né? Então, é um exercício diário mesmo de entender quais os fatores que podem aumentar a espasticidade. É como se fosse uma tensão muscular. Claro que não é, mas só para vocês entenderem, quando a gente está muito tenso, a gente tem que usar estratégias para diminuir essa tensão. Então é a mesma coisa nesse sentido, sabe? Então, e aí o controle mesmo, o equilíbrio desse controle da condução neural que está sendo enviada para o músculo, que está muito exacerbada, que a gente chama isso de hiperreflexia, a gente tem estratégias fisioterapêuticas para modular isso através do estímulo, né, mais periférico para central, mas estímulo central mesmo, direto na região do encéfalo, de onde foi a lesão, para fazer essa condução neural ir mais equilibrada para o músculo. O que tem se visto é a estimulação magnética ajudando nesse sentido. E modulando um pouco, melhorando um pouco mais essa espasticidade. Alguns estudos já mostram isso, que isso vai ajudar a modificar esse quadro. E a gente tem toxina botulínica que a gente usa para espasticidade, mas aí é nível muscular, a nível mais periférico e não no comando, né? Então ela relaxa o músculo, mas ela tem efeitos associados com a fisioterapia neurofuncional para ajudar o controle dessa espasticidade. Agora, de falar se existe cura, eu já tenho pacientes que estão há bastante tempo com controle assim, bom, um controle interessante da espasticidade, mas que por vez ou outra, dependendo de algum fator não neural, essa espasticidade aumenta. Então tá muito frio, a espasticidade aumenta. Teve algum problema sério e aumentou assim essa questão emocional, ficou impactada, a espasticidade aumenta. Então assim, eu não posso falar que foi cura, mas que vive muito bem
né, sem a limitação da mobilidade. Então, a gente não tem como falar em cura ainda hoje, até mesmo porque o AVC não tem cura, né? A gente trabalha na neuroplasticidade, melhorando a condução neural, melhorando a rede neural através de estimulação. E a espasticidade é um quadro proveniente do acidente vascular cerebral, né? Então, é complexo a gente pensar na cura nesse sentido, mas tem várias estratégias para a gente controlar e modular e melhorar essas questões que a espasticidade traz, que são incômodas mesmo, né? A fisioterapia neurofuncional, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia para isso e outras estratégias que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia.